que resolveria, por exemplo, grandes problemas, moratória da... O problema grande na moratória da soja é a imagem satélite, cara, entendeu? É imagem satélite. A gente usa satélite que não tem resolução. E aí, na hora do cara delimitar ali o que é floresta, o que é soja, ele não consegue, tem uma incerteza muito grande. Então a gente faz um satélite para isso. Eu tô lá, tô conversando seriamente com o pessoal lá do Mato Grosso, já tô com umas iniciativas lá de a gente fazer o SojaSat, que é um satélite só para soja, entendeu? Nós vamos ver doença de soja, tipo de semente de soja e tudo. Nós temos todo um planejamento. Vamos fazer um projetinho piloto, um satélite só, depois nós vamos lançar uma constelação e tudo. Então eu acho que se o Brasil entrar nessa linha aí, ela é muito mais rápida, ela é muito mais fácil. E o foguete... não é conflito. Não é conflito. Não é conflito. O foguete, ele pode vir, entendeu? Junto com isso aí. Não quero te interromper, Sérgio, porque enfim, é bem legal o que você tá falando. Você vê que tudo que a gente tá falando, as coisas são correlatas. Você, no fundo, tá vendo uma vantagem comparativa em usar um mercado existente, que é o do agro, claro, com capital disponível para você fazer, vamos dizer, soluções de alta tecnologia para responder a esses problemas. A gente tem que ser esse país. Um país que dá certo, se esse projeto não, der é porque certo. O pessoal não sabe. Por exemplo, GPS. Você sobe numa coletadeira hoje, na hora que você liga ela, a primeira coisa que ela faz é conectar com o GPS. Existe um problema seríssimo com o GPS, é um problema técnico aqui, chamado cintilação atmosférica. Às 5h30 da tarde, nenhuma coletadeira funciona no Mato Grosso. Não funciona, porque não tem sinal de GPS, cara. E aí, o que você faz? Você para de colher. Para de colher. Por quê? Porque os satélites que a gente usa de GPS são satélites de outras nações, que eles estão posicionados em lugares que o sinal não chega ali no Mato Grosso na hora que precisa. Então, por que a gente não tem o nosso sistema de GPS servindo? Não precisa ter 50 satélites, 5, 6. Entendi, resolvendo uma questão pontual. Resolve uma questão pontual, por exemplo, não para de colher. E os caras já... Hoje, o agricultor no Mato Grosso, ele paga uma fortuna para as empresas americanas para ter o sinal limpo do GPS. É uma fortuna. Chega lá no Mato Grosso e pergunta, cara, quanto que você paga por ano? Cara, é centenas de milhares de dólares. Para ter um sinal são esses limpo. Buracos que a margem vai, né? Exatamente, entendeu? É impressionante, cara. Então, assim, tem coisas que a gente consegue resolver, não é absurdamente caro, cria-se uma cadeia, e eu acho que a partir dessa cadeia, por exemplo, de satélite, daí pode surgir a galera do foguete, entendeu? Porque aí vai nascer dessa parada. Que está gelado, derretendo. O Renan quer fazer o Serjão sonhar. Tem que fazer o Sérgio, isso. É porque o Sérgio tá machucado. O Sérgio tá machucado. Ele falou assim, o Sérgio queria ver a base de Alcântara lançando, aí tem um quilombola, que nem é um quilombola, é um cara branco que fala que é quilombola, que pegou uma... Pra ganhar terra. Pra ganhar até um vagabundo fazendo isso. É lógico que... assim, é desanimante. Mas o lance a gente tem que desatar o nó. Ou a gente vai embora. Ou a gente desata o nó, ou vai embora. Ponto. Porque não tem muito o que fazer. Mas a questão do satélite, ela serviria, já que você fala muito no negócio da Força Armada e tal, ela serviria para as Forças Armadas, né? Você tem uma Força Armada forte hoje, por exemplo, você tem uma esquadrilha de drone, que é o que a China faz, Estados Unidos e tal, drone só funciona com GPS. Sim. Você vai usar o GPS de quem? Para comandar os nossos drones? Tem que ser o nosso. Lógico. Entendeu? Lógico. Então, e essas 5 potências que você falou, aonde que tem sistema de GPS hoje? Estados Unidos tem o dele, China tem o dele, Rússia tem o dele, Europa tem o dele e Japão. A Índia vai fazer o dela? A Índia tem. A Índia tem o dela. Meu Deus, eu fiz alguma... A Índia tem o sistema de GPS dela, o sistema de satélite de monitoramento da Terra. A Índia, cara, ela tem uma história muito legal. Ela copiou o nosso programa espacial, não foi? Não, a Índia copiou, traduziu. A China copiou. A China, os caras vieram aqui com um caderninho e copiaram o que a gente estava fazendo. A Índia pegou o nosso programa e simplesmente colocou no Google Translator e traduziu. Foi isso que ela fez. Entendeu? O que a Índia fez? A Índia se safou da fome e da sede graças ao satélite. Entendeu? Porque o satélite você consegue ver aonde que você pode plantar as coisas, a tal da agricultura de precisão. A gente não tem agricultura de precisão. Nós aqui no Brasil nós não temos. Quem tem é a Índia. Porque a Índia usa satélite para saber exatamente onde que ela pode plantar arroz, soja, trigo, tudo isso. E salvou da água também, porque os satélites para descobrir pontos... Você sabe qual que é a solução para o Nordeste? É um satélite. Pra descobrir onde tem a... Porque eu já fiz... falaram isso... Eu já fiz isso aí num helicóptero. Entendeu? A gente fez um projeto piloto num helicóptero com um sensor para descobrir nascente de água. Foram lá e tava lá a água, tiraram a água dali e acabou. O problema do Nordeste não é nada... Tem, entendeu? Se você tiver um satélite que descubra onde que estão esses pontos,
você salva o Nordeste, que foi o que aconteceu com a Índia. A Índia, todas as nascentes de água estavam contaminadas. Lançaram um satélite só para isso. Acharam, cercaram, acabou. Entendeu? Então, assim, tem esses exemplos aí, são muito legais da gente... Que a Índia fez. A gente tem parceria com a Índia, gigantesca. Sim. Entendeu? Vamos lá na Índia. Agora me assusta, né? A Índia tem todos os problemas sociais que o Brasil tem. Pior até, porque lá tem aquele sistema de casta ainda. Sim. Que é pior ainda. Mas que é uma coisa engraçada, eles não tinham saneamento, eles ultrapassaram a gente em saneamento agora. Isso é impressionante. E agora eles têm programas, mesmo tendo miséria, porque a gente fica falando assim, por que não vai investir em tal coisa se tem tal coisa ruim? Não, você vai ter que resolver tudo ao mesmo tempo. Porque vai investir em satélites, tem gente passando fome. Exato. Essa é a questão que a gente mais ouve. Não pode cair nessa conversa. Isso é papo de picareta. Isso é papo de... A gente não pode entrar nessas discussões. Não pode deixar o picareta se estabelecer, porque no fundo o picareta tá com uma agenda própria. Ele quer pegar um eventual tema menor dele e transformar no tema central. É porque o foda aí, no caso, né? Mas aí tudo bem, que aí é um problema que você vai ter que resolver, que é conversar com quem manda, né? Então, por exemplo, discussão da margem equatorial. Eu participei de várias audiências, cara. Eu tive que ouvir um deputado falar o seguinte. O cara falou o seguinte. Falou assim, quanto de mata que vai desmatar nisso aí? Aí o cara, não, meu amigo, isso aqui tá 300 quilômetros do mar. Sabe o que o cara falou? Foda-se então, faz o que vocês quiserem. Os caras não estão interessados, cara. Eles não têm o menor interesse em absolutamente nada. Óbvio que não. Entendeu? Eles têm interesse em determinadas pautas que podem afetar a vida deles. Isso, ou obter vantagens. Por exemplo, tinha um deputado, não sei se era deputado da época, ele foi ministro do Temer, era o Sarneyzinho, que era o cara que fazia o lobby para não ter exploração do petróleo em margem equatorial. Ele era o responsável pelo lobby do Greenpeace. Mas como membro da família Sarney, ele também era do Amapá. E o Amapá, e eles têm um interesse em como se beneficiar disso aí. Como arruma isso aí, como não vai sair explorando esse petróleo que tá aí sem a gente se ajeitar aqui. Então, é muito difícil. Esses caras são, vamos dizer, é o bandido parado, que fica jogando parado no... E o que aconteceu? O Brasil ficou 13 anos sentado em cima da margem equatorial. E a Guiana foi lá. E a Guiana foi lá, mas e agora o que teve? A guerra lá. Sim. Se a gente tivesse produzido lá atrás, a gente tava numa das melhores situações do mundo. Entendeu? Mas a gente é otário na pista. Não, é muito dinheiro que a Guiana tá... A gente podia pegar 3 vezes mais. O PIB da Guiana, cara, quadruplicou nos últimos anos. Quadruplicou o PIB. Dinheiro. Só isso, entendeu? Mas a gente, né, assim, esse assunto é bizarro. Eu vejo os ambientalistas ficarem falando, não pode explorar o petróleo ali jamais. Eu falei, então, mas pode no Rio de Janeiro pode. Então poderia poluir a Boiás de Guanabara, mas lá não. Sabe? Isso é conversa mole, isso é conversa fiada. É tentativa de gerar dificuldade. Mas é porque foi vendido errado, cara. Foi vendido como sendo foz do Rio Amazonas. Sim. Só que o poço ele fica 500 quilômetros afastado da foz. Entendeu? E tem as simulações de fluxo e tudo, que se o petróleo vazar ali, ele vai pra fora. E o pior de tudo foi o Greenpeace, que jogou as boias lá, jogou 10 boias, e a maior parte das boias foram pro outro lado. Só que eles filmaram qual? As 2 que foram pro rio. Aí falaram aqui, ó, as boias. Mas cadê as outras? Mas, Sérgio, o Greenpeace é uma entidade sabotadora do desenvolvimento brasileiro. Sim. E a gente tem que... Isso é uma coisa que como, do ponto de vista jurídico, o presidente da República tem que tocar. Eu cheguei a falar um pouco disso com o Aldo Rebelo, que ele também é muito duro sobre isso. E eu tendo a achar que isso deveria ser uma pauta que todos os presidenciáveis poderiam assinar um termo conjunto. Vamos botar pra fora essas ONGs? Nós não temos nenhum ganho em vir uma ONG interromper o funcionamento da Ferrogrão. Nenhum. A gente não tem nenhum ganho como nação em vir uma ONG junto com o PSOL. Né? Assim, chama todos os presidenciáveis. A São assinar um termo conjunto, essas ONGs têm que ir embora daqui. Elas estão fazendo o brasileiro ficar pobre. Não tem nenhuma outra palavra. Uma ONG que proíbe hidrovia, aquela que tava... Sim, claro. É uma ONG que tá te sabotando. Eles tentaram brecar agora a Ferrogrão, baseado em nada. Não tem... tem uma reserva indígena a 140 quilômetros daqui, ela pode ser afetada pelo quê? Vai ouvir o trem passar e falar, ai meu Deus, é um espírito da floresta. Pelo amor de Deus, isso é conversa mole. Só que eles entram no STF e eles conseguem vitórias. Tá. É muita grana que esses caras têm. São os partidos também, né? Lógico, assim, o PSOL é totalmente ligado a eles, mas uma outra coisa que acontece, eles são bancados por concorrentes nossos na Europa. Quem hoje é o maior inimigo da agricultura brasileira, ora são os Estados Unidos, ora são os países europeus. Que coincidência, são as ONGs destes países que estão literalmente querendo parar qualquer ganho de produtividade da agricultura brasileira. Isso pra mim é sabotagem. Para outras pessoas isso é democracia. Você falar que o Greenpeace sabotar a gente aqui é parte da democracia, aí eu falo, então eu não sou um democrata, cara. Porque pra mim, eu ficar aceitando normalmente um sabotador é sabotagem. É só sabotagem. Não tem nenhuma preocupação com bioma. Isso é conversa mole. E o sabotador, o que você faz? Claro. Manda embora. Sim.
Imagina se esses caras se criam na China. Imagina num assunto estratégico para os Estados Unidos se eles interrompem uma ação. Acho que não. Vai ver se eles vão brecar o fracking lá, o shale gas nos Estados Unidos. Fim do dia, no que interessa para manter a soberania, os países grandes se mantêm soberanos. A gente é o otário. Ai não, o Greenpeace veio aqui, nos brecou, mas eles vão botar, sei lá, um koala na praia para comemorar. Toma banho, cara. Sério, é ridículo, velho. Isso é mesmo. Isso aí. Renan, pra gente finalizar, antes da gente bater o recorde da audiência, que eu acho que tá chegando, hein? Sério? O pessoal tá motivado aqui no chat. 34.920. Vamos, galera. Senta o Vamos, dedo no galera. like aí, ó. Mas 3.100 a gente chega lá. Ó. Fala uma coisa. Vamos entrar na parte das polêmicas. Uma das questões que quando envolvem, principalmente você, eu já entrevistei você antes e você tinha falado pra mim que o seu sonho não era ser presidente. O que mudou, acima de tudo? Muitas pessoas, por exemplo, acreditam que de repente é um projeto de poder seu, pessoal, envolvido. Eu não sou esse cara. E esse é um ponto que as pessoas percebem. Porque a pessoa que tem a volúpia pelo poder não se comporta da maneira como eu me comporto. Eu tenho um tesão, e isso eu já falei pra todos os lugares que eu já fui, em entrar pra história como alguém que fez coisas muito grandes. Em tese eu já entrei. Essa pequena ambição, já tem os livros de história impeachment da Dilma, eu participei lá. Se eu for olhar, tem estudos na gringa sobre o que a gente fez. Sim, eu já consegui colocar meu nomezinho na história, só que tornar o Brasil uma das 5 nações mais importantes do mundo em 30 anos seria um feito para a minha geração. Se eu vou realizar isso eu chegando à presidência ou com o Kim chegando à presidência, eu vou me realizar da mesma maneira. Se o Kim conseguir fazer isso no meu lugar, vai ser demais. Se qualquer outra pessoa nossa conseguir fazer isso, minha vaidade vai estar atendida. Então eu não tenho grandes vaidades, não ligo muito pra grana, não ligo pra aparência. Meu lance eu preciso cumprir minha meta. E um dia as pessoas vão falar, essa é a minha vaidade, daqui 30, 50, 100 anos. Nossa, aquele Renan, aquele cara, quando chegou, ele fez o negócio, ele mudou a mentalidade, mudou o jeito do Brasil ser. É isso, eu ficaria muito feliz, é o mais do que o suficiente. Se isso é sendo presidente do partido, se é sendo presidente da república, eu não sei. Eu quero ter um impacto em que este plano que eu fiquei discutindo com vocês aqui seja, vamos dizer, realizado. Entendi. Ainda nessa questão da sua vida pessoal, principalmente antes, eu sei que te pergunto isso o tempo inteiro, tá? Mas essas questões ligadas a, por exemplo, a questão de cobrança de dinheiro, envolvendo aí processos empresariais que você tinha, processos trabalhistas, essa questão de dinheiro de outras empresas envolvidas aí no seu nome. Isso, como você explica essa questão? De maneira muito simples, eu não devo nada. Eu nunca dei muita atenção, eu nunca fui candidato. Então, eu nunca dava muita atenção pros haters que ficavam falando disso. Eu fui proprietário de uma empresa que ela tinha grandes dificuldades e eu participei do processo de recuperação dela e depois eu saí dela. As dívidas que existiam nessa empresa foram anteriores à minha chegada. Se você puxar agora uma certidão negativa de débitos, que é o que demonstra se eu tenho ou não tenho essas dívidas, você vai ver que eu não tenho dívida. Eu não tenho essas dívidas. Elas não existem. As dívidas são da empresa? Elas são da empresa e anteriores eu assumi. Então, eu fui um gestor, fui proprietário da empresa, tentei fazer andar, não deu, boa sorte, não deu certo. É da vida. O Miguel Nicoleles esteve aqui com a gente e ele disse que uma das pessoas mais perigosas do mundo se chama Curtis Yarvin. Ele disse perigosas? Perigosas. Você com certeza sabe quem é Miguel Nicoleles. Conheço. O pessoal da audiência, de repente, não conhece, mas assim, cientista brasileiro, grande intelectual, um cara que ele é professor há mais de 30 anos nos Estados Unidos, escreve já grandes livros, né? Cara. O Nicoleles também ele fala que o Musk copiou as coisas dele, né? Também. Não é que o Musk copiou, é que os ex-alunos dele saíram, é que o Musk foi lá com o caminhão, isso eu já discuti com o Nicoleles, eu falei, cara, você queria que fizesse o quê? É porque o Musk chegou com um caminhão de dinheiro e levou os alunos dele que eles estavam desenvolvendo o Neuralink, né? E a questão do Neuralink é que ele não é essa coisa toda, porque ele só vai ser aplicado em 1% dos casos. Ele é muito invasivo, né? Eu cheguei em Musk nisso, porque o Yarvin é próximo à turma do Musk. Eles são todos próximos de uma mesma turma, que é a turma da direita tech. Então, natural, sendo próximo do Musk em alguma medida, não sei se eles se conhecem, mas é da mesma geração, da mesma turma, que ele seja crítico a esse universo. O Yarvin, ele tem uma crítica ao funcionamento dos regimes democráticos. Sim. Eles são tecnocratas. São. E eu acho que... São os caras que querem colocar o tecnocracismo, é o Musk, é essa galera aí. Não, mas o Nicoleles disse aqui pra gente, quando ele veio aqui, que
que o Yarvin, o papel dele é convencer as elites de que a democracia não serve, não funciona, é um governo que tem problemas disso, tem que mudar. Isso aí. Sim. É isso. Eu não duvido que o Yarvin eventualmente esteja fazendo isso. Agora, e daí? E daí? A China financia pelo mundo coisas similares. A China não acredita que a democracia é uma resposta, ela é a prova viva de que você pode ter regimes alternativos funcionais. A China financia isso pelo mundo, tem seus aliados assim pelo mundo. A China é muito mais perigosa que o Curtis Yarvin, que é um sujeito. Então, eu acho um pouco, vamos dizer, exagerado isso, ainda mais porque tá dando, vamos dizer, uma representatividade a ele que ele não tem. Ele é um autor alternativo, que não é best-seller, que é influente entre alguns círculos influentes, e que tem alguma... Eu gosto muito das análises dele, que envolvem essa crise de representatividade da democracia americana, que é uma crise em que ela tá ficando disfuncional quando comparado com outros regimes. E eu vou ler a crítica dele, eu vou depreender dela algumas conclusões que eu posso usar. Assim como eu posso ler, por exemplo, a crítica vamos botar aqui, do Spengler sobre a técnica, claro. a minha técnica. E eu vou tirar coisas interessantes do Spengler, Entendi. assim como eu posso ler o Marx. Agora eu posso encontrar coisas perigosas em todos. A questão é se os agentes políticos vão, né, é que o tecnocrata, cara, os caras tecnocratas, eles são meio contra... Lembra aquele lá no debate do Musk, né? Que eu falei que o Musk é um cara contra o sistema. E eles são contra democracia, capitalismo, não sei o quê. Eles querem criar o tecnocracismo. Sim. Que é totalmente uma coisa, igual o Renan falou, alternativa a tudo que tem. Vai funcionar? A gente não sabe porque nunca foi testado. O sonho deles é fazer um projeto piloto de uma tecnocracia em algum lugar. Tem os perigos? Tem os perigos de cair naquele tecnofeudalismo que a gente chama. O Sérgio sabe tudo. Então tem toda essa parada. Agora, são os caras alternativos assim, que pra quem é um cara democrata, ele é uma ameaça mesmo. Ele é uma ameaça. Porque são caras que são poderosos. Se eles se juntam todos eles, existe a chance. Agora, eles mesmos, eu já vi até o próprio Musk falar, porque o tecnocracismo é uma ideia do avô do Musk. Ele é o pai do tecnocracismo. O avô dele. Isso eu não sabia. É, o avô do Musk que é. E o Musk, a ideia dele é um dia colocar o mundo tecnocrata, né? A ideia do avô dele pra funcionar. Vai funcionar? Não vai? A gente não tem ideia, cara, se isso funciona. Mas pra quem é democrata e pra quem é capitalista e pra quem é socialista, esses caras são uma ameaça gigantesca. Veja, são uma ameaça mesmo. Um regime de poder compartilhado, como são democracias ou repúblicas, ele costuma passar por períodos de apogeu e queda. O Yarvin, ele lê o Spengler, e o Spengler ele faz uma comparação entre momentos históricos da República Americana com a República Romana. E uma hora vem uma crise em que aquela república que em algum momento é altamente virtuosa, ela começa a falhar, você tem brigas faccionais, e aí para responder uma guerra faccional interna, e os Estados Unidos vivem uma guerra faccional interna, e Roma viveu,